Boa noite. Hoje eu vou falar um assunto muito importante. É o assunto mais importante dentro da arte de meditar. Quando eu comecei a falar a respeito da arte de meditar, eu disse que nós somos constituídos de 3 partes: corpo físico, esse que está aqui, a mente e a consciência. Hoje, especificamente, falar sobre a mente. Se você entender o que eu vou falar, se você incorporar isso na sua vida, com certeza você vai se transformar. Eu vou estar lendo aqui algumas partes em que Osho, num dos livros dele, Tantra, a Suprema Compreensão, fala sobre a mente. Então ele diz o seguinte: o problema raiz de todos os problemas é a própria mente. Assim, a primeira coisa a ser compreendida é o que vem a ser a mente. De que matéria é feita? Se é uma entidade ou apenas um processo? Se é substancial ou apenas ideal? A não ser que conheças a natureza da mente, não poderás resolver nenhum dos problemas da tua vida. Talvez você fale assim: Vicão, mas nenhum problema na nossa vida. Então, deixa eu esclarecer um ponto que é muito importante. Ansiedade, depressão, angústia, tristeza profunda. De onde ela vem? É físico. Não é físico. Talvez um médico vai dizer psicológico. Ok, pode chamar de psicológico. Mas tudo isso vem da mente. Continuando a ler aqui. Podes pensar duramente, mas se tentares resolver problemas isolados, individuais, estarás voltado ao fracasso. Isso é absolutamente certo, porque na realidade não existe problema individual. A mente é o problema. Resolver este ou aquele problema de nada adiantará, porque a raiz deles permanece intocada. A mente, porém, está oculta subterraneamente. Por isso, Osho a chama de raiz. Ela não é aparente. Em qualquer ocasião em que te deparas com um problema, ele está acima do solo. Tu podes vê-lo, por isso és iludido por ele. Será em vão. Não poderá haver nenhuma transformação em tua vida. Veja bem, entender a meditação é entender isso que eu estou falando hoje sobre a mente. Logicamente que quando você medita, quando você usa a arte de meditar, muitas coisas se solucionam automaticamente. Mas, se você entender que a mente é o problema, então nós temos que ir além da mente. Todo o propósito da meditação é esse. Pode ser que, como consequência, outras coisas aconteçam, mas o propósito maior é ir além da mente. Continuando aqui. Se observares, jamais encontrarás uma outra entidade parecida à mente. Ela não é uma coisa, é apenas um processo. O que ele quer dizer com isso? Eu posso falar, é um problema no meu coração, eu identifico um órgão aqui dentro. É um problema no meu fígado, eu identifico um órgão aqui dentro. Eu tenho um problema no cérebro, eu identifico o cérebro. Agora, a mente não é o cérebro.
Então a mente, você não identifica ela, fala, achei, está aqui. Não. A mente é um processo interno dentro de todos nós. Continuando. Não é uma coisa, é como uma multidão. Pensamentos individuais existem, mas seu movimento é tão rápido que não podes ver as brechas entre eles. É normal isso, normal que eu digo assim, acontece com todos nós, de ficarmos pensando. No fundo, você não está pensando. Você é pensado. Você não consegue parar isso. É exatamente esse ponto que é importante. Quando nós ficamos observando esses pensamentos, vamos verificar que existe um pensamento, existe um intervalo, depois existe outro pensamento. Como se consegue isso? Com a arte de meditar. O que é meditar? Vamos voltar a falar. É estar observando o que quer que aconteça dentro de você sem julgamento. Esse é o ponto. Continuando aqui. Observa as nuvens. As nuvens movem-se e podem ser tão densas que não consegues ver o céu através delas. A vasta extensão azul do céu está perdida e tu estás coberto pelas nuvens. Então, continuas a observar. Uma nuvem se move e outra ainda não chegou ao teu campo de visão. Subitamente, há um ponto na vastidão azul do céu. Ele fala isso porque é uma metáfora para que a gente possa compreender o que ele quer dizer com relação à mente. Se a gente ficar olhando, eu já fiz isso, de deitar na grama e ficar olhando. De repente passa uma nuvem, de repente eu vejo o céu, de repente vem uma outra. Isso é muito importante porque a gente vai começar a compreender o que ele quer dizer com esse exemplo, essa metáfora das nuvens. O mesmo acontece interiormente. Tu és a vastidão azulada do céu, e os pensamentos são nuvens pairando em torno de ti. Mas os intervalos existem, o céu existe. Ter um vislumbre do céu é satori. Tornar-se o céu é samadhi. Satori a samadhi, todo o processo é uma profunda visão interior para a mente, nada mais. Eu falei no outro vídeo sobre satori e samadhi. Satori, você tem uma experiência, igual eu falei do Eben Alexander, você tem aquela experiência e depois sai dela. Samadhi é quando você tem essa experiência e você não volta mais. Talvez você se assuste de dizer não volte mais, porque assim, a gente entende que se a gente vai e não volta, a gente desaparece, mas ao contrário, quando a gente vai e não volta, a gente vai permanecer como sendo o céu. Você pode trocar céu por Deus. Você se identifica com Deus. Você se torna Deus. E, logicamente, que isso lhe dá uma experiência linda, maravilhosa. Eu falo experiência porque vai ser normal a gente entrar nisso e depois retornar. E um dia, quem sabe, nós vamos e não retornamos. E talvez você diga, mas vamos, não retornamos, então nós vamos morrer. Não é isso. Um iluminado igual o Osho, por exemplo, é um ser que foi e não voltou. Ele está nesse estado. Existe uma
um fato que aconteceu. Osho estava dando uma meditação num campo. Meditação no campo é um local onde 1.000 pessoas, 2.000 pessoas meditavam sob a orientação dele. Em volta desse campo, desse local, estavam os guardas tomando conta para que não houvesse nenhum problema. Eles não estavam lá para meditar. Eles estavam lá como segurança. E aí o que aconteceu? A energia era tão gostosa, tão boa, que os próprios guardas começaram a dançar. A dança é uma das coisas que te aproxima de Deus. Todas as meditações de Osho sempre foram com dança. Eu sempre tive dificuldade para dançar, mas me adaptei bem em fazer meditações, técnicas de meditação, onde tem a dança no meio da técnica de meditação. Continuando. Como hóspedes, eles são belos. Como os hóspedes, os pensamentos são belos. Mas se esqueces completamente que és hospedeiro, eles se tornam os hospedeiros e tu ficas em confusão. Isso é o inferno. É comum as pessoas falarem: nossa, mas eu fiquei pensando, nem consegui dormir à noite, porque estava pensando. É um inferno. Tem uma técnica muito boa para isso, que eu cheguei a fazer alguns anos atrás. Quando a sua mente fica a 1.000 por hora, aquele fluxo total de pensamentos, pegue um caderno e vai escrevendo tudo que vai aparecendo de pensamento. Vai escrevendo, uma folha, 2, 3. Não se importa se está correto, se as palavras estão corretas, se tem lógica o que está escrito, não importa. Você está fazendo uma catarse mental, jogando no papel tudo isso que está na sua mente. Eu apontei aqui porque a gente imagina que a mente seja nosso cérebro. Então eu apontei aqui, mas o pensamento não está circunscrito ao cérebro. O cérebro é uma ferramenta que você usa para expressar os pensamentos. Só isso. Aí ele diz assim: mude a gestalt, não faças dos visitantes o teu foco. Permanece enraizado no hospedeiro. Os visitantes vêm e vão. Aqui ele diz assim: permanece enraizado no hospedeiro. Hospedeiro é quem você é realmente. É seu ser. Como eu disse há uns dias atrás, o reino de Deus é o seu ser. A sua essência é o seu ser. Talvez possamos usar a palavra espírito, mas espírito perdeu a graça de falar espírito. Então vamos falar essência, a sua essência. O reino de Deus dentro de você é o hospedeiro. Então, ficar mais focado no hospedeiro, ou seja, na sua essência, e não dar muita bola para o que a mente está falando. Muita não, nenhuma bola para o que a mente está falando. Continuando. Gurdjieff costumava dizer que só uma coisa é necessária. Quem é Gurdjieff? Gurdjieff é um mestre iluminado russo. Ele fazia um trabalho excelente, maravilhoso. Ele então dizia: não se identificar com o que vem e vai. Amanhã vem, depois dela o meio-dia, vem a tarde, e todos eles se vão. Chega a noite, e novamente amanhã. Tu permaneces, não como tu, porque isso também é um pensamento, mas como pura percepção.
Essa palavra é muito importante. Pura percepção. O que nós realmente somos é essa pura percepção. Você está me ouvindo agora aqui no vídeo, tá? O fato de você estar alerta, atento ao que eu estou falando, é a percepção, é o que você é. Agora, quando você está ouvindo e você começa, mas não é bem isso, não estou entendendo, você faz algum comentário mental, você já foi para a mente. Por isso que ouvir realmente é muito difícil. Nós precisamos praticar até de ouvir. Ouvir, estar atento ao que está sendo falado, sem fazer nenhum questionamento. No momento em que você faz um questionamento interno aqui, é só a mente que está trabalhando. Ela já atrapalhou você. Então vamos em frente. Apenas pura percepção, sem nome, sem forma. Somente a pureza. Somente o que não tem forma nem nome. Somente o próprio fenômeno de estar consciente. Só isso é duradouro. Você tinha 3 anos de idade. Estava consciente de você ali naquele momento. Você estava com 5 anos. Você estava com 8 anos. Com 10 anos. Com 15 anos. Com 30 anos. Com 45 anos. Com 50, 60 anos. 76, igual eu tenho. Esse ser é o mesmo. Mudam os fenômenos em volta. Muda a sua percepção dos fenômenos. Mas você, essência, não muda. É a mesma. Então vamos em frente. Se te tornas identificado, tornas-te a mente. Se te tornas identificado, tornas-te o corpo. Se te tornas identificado, tornas-te um nome e uma forma. Então o hospedeiro está perdido. Esqueces o eterno e o momentâneo torna-se importante. O momentâneo é o mundo, o eterno é o divino. Na verdade, a mente, ela é o mundo. O dia que você experimentar estar fora da mente por alguns segundos, você vai perceber que desaparece dentro de você o mundo. Nós temos encantamento pelo mundo. Nós temos encantamento de estar em atividade, de ganhar dinheiro, de comprar mais um carro, comprar mais uma casa, fazer viagens para a Europa, Estados Unidos. Nós estamos constantemente projetando alguma coisa para amanhã. E quando você tem, por alguns segundos, um momento em que você está fora da mente, tudo isso perde o significado para você. Só que, ao mesmo tempo, você vai sentir uma coisa que nós procuramos muito e não encontramos: a paz. Você fica em paz. Você sente a paz. Você sente a harmonia com esse universo. Você sente a vontade de se entregar totalmente a esse universo. Nem que seja por alguns segundos. Depois volta. Foi um Satori. Voltou. Está aqui novamente. E vem os pensamentos. Vem a preocupação. Por isso que Satori é isso. Samadhi é quando você experimenta isso e não volta mais. Não é morrer. É estar aqui. Só que agora você vive isso. Deve estar claro. Mas, se não estiver claro, nós vamos falar diversas vezes
e com certeza você vai acabar compreendendo. Vamos em frente aqui. Nenhum pensamento é teu. Eles sempre vêm de fora. Tu és apenas uma passagem. Aí ele diz aqui: um pássaro entra numa casa por uma das portas e sai voando por uma outra. É exatamente assim que os pensamentos vêm e saem de ti. Eu estou me lembrando aqui agora de um fato que aconteceu com a minha esposa. Ela falou: bem, eu não entendi essa. De repente me veio uma preocupação com a minha filha que ia casar, com o meu sítio, o que eu ia fazer com o sítio e mais outras coisas. Ela falou: não tenho nenhuma filha que vai casar, eu não tenho nenhum sítio. Mas depois a gente acabou descobrindo que tinha uma amiga nossa que frequentava a nossa casa, a gente gostava muito dela, muito, 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 né? E ela tinha essa preocupação com a filha que ia casar e com o sítio que ela tinha, se ia vender, não ia vender, se o que ia fazer com o sítio. Ou seja, o pensamento dessa amiga nossa passou para a minha esposa. Simples assim. Mais um trechinho só, que já está terminando. Quando digo que um pensamento é uma coisa, o que estou querendo dizer? Quero dizer que podes lançar teu pensamento, tal como lanças um objeto. Podes ferir uma pessoa com um pensamento, tal como farias com um objeto. Podes matar uma pessoa através do pensamento, tal como se atirasses uma adaga. Talvez a gente não entenda muito bem isso, mas a gente sabe de trabalhos espirituais são feitos, negativos, né? Voodoo, por exemplo, né? Onde essa pessoa que faz voodoo, ela tem uma força mental de forma que ela transmite uma energia para aquela pessoa, criando realmente um problema muito sério para ela, que pode, às vezes, levar até a morte. Através do quê? Através do pensamento. Talvez você diga: Avical, mas será que é tão forte assim? É forte. Acho que não é do tempo da maioria que assiste, que são jovens, né? Havia um israelense chamado Uri Geller. Então, se você pesquisar no Google aí, você vai encontrar. Uri Geller, o que ele fazia? Ele entortava colheres só com o pensamento. E aconteceu um fato que ele fez uma apresentação na televisão e tudo que estava a uns 3 metros da TV também entortaram. Eu tenho uma irmã que tinha um relógio que não funcionava mais. A partir do momento que ela assistiu, esse relógio começou a funcionar. Os relógios antigos que era de corda, né? Ok? Começou a funcionar novamente. Isso a minha irmã confessou, falou sobre isso. Então, o pensamento realmente tem uma força muito grande. Só que, quando nós usamos o nosso pensamento para conseguir as coisas, nós estamos identificados com a mente. Quando nós estamos identificados com a mente, estamos identificados com o nosso ego. E, portanto, como eu disse no outro vídeo, estar no nosso ego é estar separado de Deus. Por quê? Porque Deus é essa essência que está dentro de você. Quando você está me ouvindo aqui, quem ouve é a sua essência. Por isso que ele diz: foque no hospedeiro. Quem é o hospedeiro? É a sua consciência. É essa atenção que você tem. Isso é você. A mente é raciocínio, é lógica, é preocupação. Tá? A mente só te causa problemas. Se um dia você experimentar algo fora da mente, você vai verificar que você tem um problema, mas você saiu fora da mente, o problema não existe mais, porque está apenas na sua mente. Isso que estou falando hoje sobre a mente é o ponto principal na meditação.
O objetivo principal é sair fora da mente. Volto a repetir. A mente é um instrumento que você tem. Se você usa a sua mente, tudo bem, mas se a sua mente começa a usar você, aí é o inferno. Aí é um problema. Voltando a falar, ansiedade, depressão, angústia, tristeza profunda, tudo isso está relacionado à sua mente. Quando a gente vai meditando, e aí a gente cria uma distância com relação à mente, e essas coisas deixam de acontecer. E isso é muito sério e muito importante. Por isso, se você não entendeu muito bem, assista novamente para você entender. E comece a aplicar a arte de meditar. É observar o que acontece dentro de você. Há uma angústia dentro de você, observe essa angústia. Quando a gente observa, ou seja, estando meditando, onde não há nenhum julgamento, onde cria essa distância, a tendência é a angústia não ter força, a raiva não ter força, o medo não ter força. Pela nossa identificação, isso tudo que eu falei tem muita força, pelo fato de estarmos identificados. Então, a chave é não estar identificado. E como que nós não nos identificamos com aquilo? Quando nós observamos, criamos uma distância com relação àquilo que está acontecendo. E aí você vai experimentar a paz dentro de você. Namastê.